Estamos no final da quaresma. E a Semana Santa é tempo de oração. O cristão tem que estar onde? Só isso. A indiferença com a dor de Jesus, com o sofrimento dele, é o que há de mais cruel que o cristão pode fazer. Não é para viajar. Semana Santa, eu vou morrer falando isso. Assim, quando eu mando vocês ir à missa todo dia, eu falo, não viajem Semana Santa. Encham as igrejas. Chorem os pecados. Porque o que ele fez por nós, ninguém faria. Aprenda a ser gratos. Vamos pagar. Nem de joelho na eternidade vamos pagar. Nem de joelho. Pensem nessas coisas que eu falo com vocês. Mas o que eu quero comentar com vocês é apenas 2 versículos, né? Eu quero comentar com vocês. A nossa vida é um dom. Nós ganhamos a vida de presente. É um dom que é para a gente cuidar. Não é para a gente arrastá-lo. É para a gente ter alegria de viver. Não é para a gente dizer que a gente suporta a vida. A gente tem que ter prazer em viver. Tem que ter alegria com a vida. Tem que ter gratidão por ter sido chamado à vida. Poderíamos não ter sido escolhidos, mas fomos escolhidos. Então, como é que a gente pensa na nossa vida? Já pararam para pensar? Sair, eu sempre mando você sair um tiquinho da vida de vocês e pensar. Na minha vida, pensa na sua vida. Você foi chamada, escolhida, sonhada, desejada por um Deus que te convida a uma eternidade. Então, a morte física, ela nos angustia demais. Então, aqui quando a gente vê o Evangelho, que é a morte de Lázaro, quando Jesus fica sabendo que ele está doente, ele é comunicado, fala, Senhor, aquele quem tu amas está doente, fala, vai dormir um pouco, né? Porque para Deus a nossa morte é como um sono, porque quem pode nos dar a vida? Somente Ele. Ele fala assim, quando aquele pai vai atrás que a filha está doente, ele fala, não se preocupe, ela está dormindo, porque para o pai é apenas um sono, ele nos desperta. Então, Jesus chega até lá e ele faz uma pergunta para Marta, que essa pergunta é uma coisa que a gente precisa pensar nela. Quando ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ele fala para ela, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Essa é uma das frases mais difíceis da nossa vida. Eu sempre perguntava isso para as mães na hora dos meninos morrerem. Eu falava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava. Primeiro que a gente, né, não tem disciplina, não estuda a palavra de Deus, né? Todo dia eu falo isso com vocês. Mas tem algumas coisas que a gente precisa guardar. O centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Senão que a gente estava aqui perdendo tempo. Mas você crê de verdade, que isso aqui que ele falou é real para a sua história. Para a hora que a gente estiver nos preparando para a nossa ida, nós temos que preparar. Está escrito em Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te, Israel, para o teu encontro com o Senhor teu. A gente dá de morto e finge que essa palavra não existe. E a gente vive a vida, às vezes de uma forma irresponsável, não preocupado com este encontro, mas ele é real e é para todo mundo. Falando sério com vocês. A hora que alguém constatar meu óbito, nem arrumar meu corpo, eu já estou diante dele. Isso não é brincadeira. É a coisa mais importante da nossa vida, é esse encontro com ele. A morte física, ela nos angustia, é como se fosse um muro, a gente parar diante do muro. Mas Jesus já nos fez entender que tem alguma coisa depois do muro, porque ele venceu a morte. Então, a morte não pode mais nos angustiar. O que São Paulo falou lá na carta aos Tessalonicenses? Lembra? Lembra, gente? Capítulo 4. E ele fala lá no versículo 13, ele fala, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Então nós não podemos viver como pagão, porque nós queremos em Deus. Então a morte nos entristece, porque a gente perde aquele que a gente ama, mas nós temos que ser sustentados pela esperança. Então quando a gente lembra dessa frase, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Você pode pensar, de verdade. Eu não tenho que pensar o que o outro acha, o que eu estou pensando. Como é que eu estou vivendo essa palavra de Deus. Se isso é uma verdade para mim, como é que eu tenho que pensar o meu caminho? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Ilumina o meu caminho. Então, se eu sei para onde eu vou, se eu sei que eu tenho um encontro marcado,
que eu não sei se ele chega primeiro ou se ele me leva primeiro. Eu tenho que estar pronta para estar diante dele. Essa é a única realidade que nós vamos viver, gente. Nós vamos estar um dia diante dele. Levando o quê? O que nós vamos levar? Porque as joias não vão levar, né, gente? O dinheiro não vai levar, a sopa bacana, que é tanto de bolsa, que é tanto de sapato, vai levar? Nada. O que nós vamos levar? Só o que a gente tiver vivido de amor, gente. Nós temos que repensar. Por isso nós estamos na quaresma, época de conversão, época de rever a vida, época de encher os confessionários, época de começar uma nova caminhada. Ok? Então, isso é uma coisa que eu preciso pensar. Eu só tenho um encontro certo, que é o meu encontro com o Senhor. Isso será real na vida de todos nós. Isso é o que mais me faz pensar todos os dias, cada coisa que a gente faz, porque nós vamos estar diante dele, respondendo por cada ato e por cada palavra que eu disse. Se não confessar os pecados da língua, confessem. Leia a carta de Tiago. Semana passada, eu mandei vocês lerem Tiago. Mandei? Semana passada eu falei, leiam a carta de Tiago. É preciso ler a carta de Tiago. Muito bem. Mas tem duas outras mortes que me preocupam mais do que a morte física. Porque a morte física nós vamos passar por ela mesmo, não tem jeito. Mas a morte, diz Jesus assim, ele fala, vocês ficam muito tristes quando falam sobre a morte. Vocês deviam ter mais alegria, porque afinal de contas, morrer é como abrir uma porta, e vocês vão encontrar com quem? Comigo. Falei, bem, aí esse é o detalhe. Ok? Então, a morte física nós já sabemos, mas tem duas mortes que me preocupam muito, que nos rondam. Sempre em alguns momentos da nossa existência, elas vão nos rondar. Uma morte é o que a gente vai vivendo, e ela vai chegando assim silenciosa, e é uma morte lenta, que causa tanto prejuízo, que é um desastre, que deprime, te coloca numa cama, te põe para tomar remédio, às vezes você faz bobagem, uma tentativa de desistir da própria vida, que é quando a gente perde o sentido da vida.